Graça e paz, queridos e amados ouvintes. É um prazer estar aqui para gravar o nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. E queremos, antes de qualquer coisa, orar, pedindo para o Espírito Santo nos dar direção para essa gravação, para que aqui sejam palavras remas. Senhor, libera o teu Espírito Santo para me encher de sabedoria, de unção, de graça, para comunicar as verdades dessa palavra para o teu povo, o que para mim é um privilégio, que o Senhor também conceda para os nossos ouvintes uma unção de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra, e a ti desde já te damos honras, glórias e louvores, e o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amados, dando seguimento às nossas ministrações de domingo, vamos falar hoje sobre que você foi salvo para ser obediente até a morte, porque é assim que Deus requer de você e de mim. Vamos ler um texto do nosso inspirador maior, que é Jesus Cristo de Nazaré. Esse texto está em Filipenses 2,8, que diz assim: E sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amado, Jesus não queria ir para a cruz. A vontade humana dele era que o Senhor livrasse ele desse cálice. Porém, o seu caráter santo e divino sempre dirigiu a vida dele pela vontade do Pai e não a dele. Então ele disse: olha, Senhor, orou 3 vezes. Se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, sim a tua. E realmente a vontade de Deus era que ele passasse pela cruz. Eu me lembro de um texto que está ali no Evangelho de João, que Jesus diz assim: olhe, a minha alma está triste até a morte. Estou amargurado. Mas que direi eu? Pai, me livra dessa hora, se precisamente para essa hora eu vim. Então ficou observando que o senso, né, de percepção de Jesus era muito grande. Então, ele sabia o que ele iria enfrentar na cruz. Ele sabia. E se fosse possível, mas não era possível, porque era plano de Deus, ele queria ser livre desse compromisso. Mas, a partir do momento que ele entendeu que a vontade do Pai é que ele fosse para a cruz, o assunto se liquidou ali. Ele se autocondicionou a morrer e fim de papo. Então, nós temos que tomar certas decisões na vida em relação a tudo. Por exemplo, nós temos que tomar uma decisão de fazer a vontade de Deus em tudo. Não interessa a minha vontade, tenho que fazer a vontade de Deus. Obediência, né? Não tenho que estar achando que obedeço aquilo outro. Tem gente que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, tem muitas coisas lá que não é palavra de Deus. É mentira. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, de Gênesis e Apocalipse é tudo inspiração divina. E você não pode escolher: esse texto aqui é divino, esse aqui não é. Não. Você tem que obedecer, meu irmão, sem pestanejar, sem duvidar. Nós temos que ser obedientes até o fim, porque as pessoas, às vezes, elas obedecem até um certo ponto, depois dá para trás. Não. Nós temos que ir até o fim, como nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo se submeteu, indo à morte e morte de cruz. Gente, não tinha uma mortezinha mais suave? Não. Deus é Deus de decisão. Ele decidiu que era morte de cruz e assim vai ser, ponto final. Em 1 Samuel 15:22 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, enquanto que se obedeça a sua palavra? Quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Você sabe que os sacrifícios de animais
era uma das formas do ser humano apagar o seu pecado e agradar a Deus. Então, sempre que alguém cometia um pecado, ou vários, levava um animal perfeito, de acordo com as características, punha a mão na cabeça do animal, confessava os pecados e o sacerdote sangrava o animal. E aquele sangue ele aspergia na orelha, na mão, no altar, em várias partes do corpo, que era para purificar os pecados. Mas a Bíblia está dizendo que, embora Deus apreciasse este sacrifício, para ele, muito maior seria a obediência à sua palavra do que esses sacrifícios. Muito melhor seria obedecer os seus princípios do que a gordura dos carneiros que eram oferecidos, né? Então, hoje, nós às vezes queremos negociar com Deus. Ó Senhor, eu vou te fazer um sacrifício e você me livra disso. Não funciona assim. As coisas são muito importantes. E para Deus, obediência é coisa muito, muito, muito séria. Ele não admite que você transija com nenhum outro tema essa questão da obediência. Em Hebreus 5, verso 8 e 9, tem um texto muito enigmático. Ele diz assim, ó, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, que era uma pessoa extremamente obediente, também requer de você e de mim essa mesma obediência. Olha só, embora sendo filho, ou seja, Deus poderia ter poupado Jesus de muitas coisas, porque ele nunca pecou, ele era filho legítimo de Deus, tá? Então ele era uma classe especial. Mas aqui a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio do que passou na carne. Porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Mas veja, Jesus não tinha pecado. Mas Deus levou ele para que ele aprendesse a obedecer em toda e qualquer situação. Não porque ele não fosse obediente, mas para nos deixar exemplo. Tá? Então, se Jesus precisou ser aperfeiçoado, imagina você e a mim. E Jesus, ele foi aperfeiçoado para tornar-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, o tema continua o mesmo, obediência a Jesus. Se você não obedecer a Jesus, você não vai receber a salvação eterna. É simples assim. 1 Pedro é um texto também paralelo com esse. 4, 1 e 2 diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, ou seja, na pele, no corpo, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta na carne, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Gente, eu acho esse texto extremamente forte e importante. E às vezes, quando a gente sofre na carne, não tem que reclamar não, meu filho. Tem que se redimir, tem que ficar na sua. Olha só. Uma vez que Cristo é referência em tudo, sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Ora, assim como Cristo sofreu, eu também vou sofrer. Não tem escapatória. Por quê? Porque aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Queridos, há 3 maneiras de você aprender a palavra de Deus. Primeiro, na obediência pura e simples. Segundo, pela experiência daqueles que sofreram na Bíblia, que deixaram exemplo para nós. E terceiro, evitar pagar para ver, porque o preço é alto, o preço é caro. Então você não precisa
Então o pai chega para o filho e fala, meu filho, não faça tal coisa que isso é errado. Mas não, ele vai lá e faz exatamente aquilo. Por quê? Porque ele quer experimentar a vida. Aí quando ele sofre na pele, na carne, aquela situação, ele vai ficar esperto. Vai chegar uma segunda situação, ele vai, epa, eu já passei por esse caminho, já vi que não é bom, sofri bastante, então eu estou fora. Então Deus não quer que você sofra que obedeça pelo sofrimento. Aí que tá. Tem gente que só obedece depois que passa pela angústia, pela tribulação e pelo toque corporal. Mas o que Deus quer é que você aprenda por ouvir. Ele diz no Salmo 32:9, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, se não for com freios e cabrestos, não me obedecem. Amado, Deus não quer botar freio na sua boca para puxar, para você parar de qualquer jeito. Deus não quer botar um cabresto para lhe puxar para um lado ou para outro. Não, não. Deus quer que você obedeça por ouvir. Simples assim. Então ele diz que não sejais, não estou dizendo que você é, não. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. Então quem tem entendimento obedece de primeira. Eu, depois de muitos anos de peia, estou aprendendo a obedecer na primeira, a não resistir, a não discutir, a não transigir, a não negociar. Deus não negocia princípio, amado. É sim, sim, não, não. Então é melhor você obedecer por ouvir do que passar na pele. Mas infelizmente o ser humano precisa passar pela provação, pela tribulação, para aprender as coisas. A Bíblia diz, meus irmãos, tende por motivo grande gozo de passagem por várias provações. Olha só, estamos longe, amado, de ter essa alegria, esse prazer em passar pelas provações. Por quê? A provação nos leva à perseverança. A perseverança nos leva a ter ação completa, para que você não seja em nada deficiente. Então Deus te criou como filho e você tem que ter o caráter do Pai, tem que ter as qualidades da santidade do Pai, porque é isso que Ele deseja para você e para mim. Então, aquele que sofreu no corpo rompeu com o pecado. Agora olha o detalhe. Para que no tempo que lhe resta, perguntaram para um sábio quantos anos ele tinha, ele falou, olha, uns 10 ou 11 anos. Mas peraí, o senhor é um ancião de dias, como é que o senhor diz que tem 10, 11 anos? Não, esses são os anos que falta viver. Os que eu já vivi para trás, os 70 que eu já vivi para trás, não conta. Já foi, passou. Eu tenho que viver bem agora os próximos 10 anos que eu tenho pela frente. E eu tenho o privilégio de ter essa experiência na minha vida. Eu já sofri muito, amados. Até aqui, para você cabeça dura, para você teimoso. Agora eu cansei. Eu agora quero viver os meus próximos anos na paz, na alegria, no gozo do Senhor, na obediência, porque foi isso que Deus preparou para mim. Quando jovem eu não tive esse entendimento. Agora, depois de ancião, eu captei a mensagem do amado Mestre e eu quero o tempo que me resta na carne. Não viver mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim, o resto dos meus dias eu quero fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Maravilha? Vamos lá. No Salmo 51, é um dos salmos mais belos de Davi, porque depois que ele teve aquela negra experiência com a Batseba e com o marido dela, aquela situação toda que você já conhece, ele se sentiu muito mal quando o profeta Natan lhe confrontou e disse, Davi, você é o cara. Ai, então Deus vai me matar? Não, fica tranquilo, Deus já lhe perdoou, mas você vai carregar as consequências do seu pecado. Porque, amado, a Bíblia diz que é para não pecar. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, não é para pecar. Nós não temos a liberdade, o direito, como tem algumas
correntes teológicas aí que falam da supergraça, que diz que agora você não peca mais, você não perde mais a salvação, você pode fazer o que der na telha que está tudo certo. É mentira isso. Isto é mentira do nosso inimigo. Nós precisamos obedecer ainda agora em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Então, Davi, ele poderia ter se unido, casado com qualquer outra mulher de Israel, menos com Batseba, a qual ele usou para matar o marido dela. Então, ele não tinha o direito de se aproveitar daquela situação e ficar com ela como esposa. Mas Davi, infelizmente, quis assim. O Senhor falou, pois bem, Davi, a espada nunca vai se apartar da tua casa. E a família de Davi foi um caos. Os filhos de Davi foi uma decepção total. Por quê? Porque o paizinho dele pisou na bola lá atrás. Então, meus amados, por causa disso, ele escreveu esse Salmo 51, que é uma delícia. Vamos ver alguns versículos que diz assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Até aquele momento, Davi estava com o coração contaminado por causa do pecado, por causa da resistência, por causa de um monte de coisa. Ele então pede para Deus, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Outra tradução diz um espírito inabalável. Renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Gente, muitas pessoas hoje não entendem isso. Eles entendem que a presença de Deus é algo de pouco valor. Mas veja, Davi, naquela época, não tinha o Espírito Santo como hoje. Mas Davi entendia que a presença de Deus era a coisa mais importante para ele. Mas ele estava numa situação de dificuldade. Ele não estava conseguindo acessar a presença de Deus como ele sempre acessava. Então ele diz, ó, não me expulse da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Porque quando a gente faz uma coisa errada, a gente entristece o Espírito Santo. Ele não sai de nós, mas ele fica triste, não opera. E Davi sabia muito disso e pediu para Deus, não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Olha o que ele pede. Devolve-me a alegria da tua salvação. Gente, o tesouro maior que nós alcançamos não é um apartamento na praia, não é um carro novo, não é um sobrado aqui em Curitiba, é a nossa salvação. Não tem preço. E é o bem maior que nós possuímos, é a nossa salvação. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi não queria mais desobedecer ao Senhor como ele fez. Ele reconhece o seu pecado e ele pede que Deus o sustente com um espírito pronto a obedecer. Se você pedir para Deus isso, Deus vai fazer obedecer e vai ser muito maravilhoso. Porque desobedecer é uma coisa que não está no calendário de Deus. O calendário de Deus é sim, sim, não, não. Então, Davi tem essa proclamação poética que eu acho extraordinária, pedindo para Deus criar nele um coração puro, para que Deus renove um espírito inabalável, para que Deus não expulse ele da sua presença, para que Deus não retire o Espírito Santo, para que Deus restitua a alegria da sua salvação e que Deus o sustente com o espírito pronto a obedecer. Gente, é tudo o que eu e você precisamos. Você não precisa passar pelo que Davi passou para entender essas verdades. Essas verdades estão implícitas na nossa vida e são as coisas que Deus espera de mim e de você. Lucas 2, 48 a 52, tem um texto aqui muito maravilhoso que diz assim: quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe lhe disse: filho, por que fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Você sabe que Jesus, quando foi no templo ser apresentado lá, no seu bar mitzvah, ele se envolveu com os doutores da lei, com os sábios e tudo,
E a família dele, empolgada, não deu conta, foi embora, largou o menino lá. E depois de alguns dias de viagem, eles perceberam que Jesus não estava. Aí voltaram para encontrar, e encontrou Jesus no templo. Aí fizeram essa indagação. Filho, por que você fez isso conosco? E ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? Ora, isso aqui é uma declaração profética. Ele estava envolvido com as coisas na casa do pai. Aí eles, porém, não compreenderam. Lógico, isso é um assunto espiritual, eles estavam na carne, não entenderam. Eles, porém, não compreenderam e lhes disse. Então, o que eles disse? Foi com eles para Nazaré. E lhes era obediente. O fato do Senhor Jesus ficar lá no templo, ele estava cuidando das coisas do reino de Deus. Era coisa pertinente à casa do Pai. Mas os pais humanos dele não cometeram o erro de largar ele lá. E agora querem culpar o piá por não ter feito alguma coisa. Mas ele estava cuidando das coisas do Pai. Então, quando ele disse isso, os pais dele não compreenderam o que ele disse. Então foram com eles para Nazaré. Eles eram obedientes. Coisa linda saber que o menino de 12 anos, nessa idade que Jesus tinha aqui, era em tudo obediente ao seu pai humano e à sua mãe humana. Muitas vezes em detrimento das coisas celestiais. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Veja só. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Ela sabia do que o filho estava falando e ficou na dela. Mas Jesus crescia em sabedoria, em estatura fisicamente e graça diante de Deus e diante dos homens. Maravilha esse texto. Salmo 119, 55 a 58, diz assim: de noite, lembro-me do teu nome, Senhor. Portanto, desejo obedecer à tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Tu és minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. De todo o coração busco o teu favor. Tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Gente, eu e você precisamos fazer essa promessa para Deus. Precisamos. Olha só. De noite, lembro-me do teu nome, Senhor. Portanto, desejo obedecer à tua lei. Por quê? Ele está estudando a palavra, está percebendo a palavra. Esta tem sido a minha prática. Obedecer os teus preceitos. Será que essa tem sido a tua prática, irmão, e minha? Se não tem, precisamos pensar sobre isso. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. Jesus, eu não posso prometer isso por mim mesmo, porque eu sou falho. Mas eu quero te pedir que o teu Santo Espírito me leve, me conduza ao ponto de obedecer à tua palavra, porque isso é grato ao Senhor. De todo o coração busco o teu favor. Tens misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Deus tem prometido, amado, ser misericordioso contigo e comigo. Agora, esse aqui é muito forte. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. E você verá muito numeroso, e você será muito numeroso em uma terra onde flui leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Mas o que eu acho muito interessante aqui é que o próximo passo que nós vamos ler aqui é um lamento do Senhor, no Salmo 81, 7 a 16, que diz assim: na sua aflição clamaram, e eu os livrei.
Do esconderijo dos trovões lhe respondi, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências, ao mesmo tempo, ao menos você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estranho no seu meio, não se incline diante de nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu alimentarei. Mas o meu povo não quis obedecer-me. Por isso, eu os entreguei no seu coração obstinado para seguirem outros próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu o sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha que eu satisfaria. Amados, como é triste ver o nosso Deus lamentando a situação do povo. Ele diz aqui que nas aflições o povo clamou e Deus ouviu e atendeu e tirou eles do sufoco. Mas, fora desse momento de necessidade, eles não buscavam o Senhor. Eles, se meu povo escutasse as minhas advertências, se ao menos me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estranho no meio de vocês. Não se incline diante de outros deuses. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que eu te tirei da terra do Egito. Abra bem a sua boca e eu a encherei de palavras, de sabedoria, de entendimento. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não me obedeceu. Senhor, que isso não aconteça comigo. Eu quero sim, Senhor, te obedecer. Por favor, me ajuda. E porque Israel não quis ouvir, e porque Israel não quis obedecer, o Senhor os entregou ao seu coração obstinado para seguir os seus próprios planos. Tá bom, já que você não quer seguir meus planos, vai nos seus. Se o meu povo apenas me ouvisse, e se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. E os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam o castigo perpétuo. Mas eu o sustentaria com trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Ou seja, as promessas de Deus para o seu povo são maravilhosas. Mas Israel ainda hoje mantém essa dureza de coração de não querer obedecer os mandamentos do Senhor. Mas aqui não é só para Israel, não. É para nós, igreja, que é o novo Israel de Deus, também nós nos negamos a obedecer ao Senhor. Queremos fazer o que melhor nos apraz. Como no tempo de juízes, cada um fazia o que queria. E o resultado foi aqueles anos todos de castigo e punição de Deus para com o povo de Israel. Hoje Deus não mudou. Os planos de Deus são os mesmos. Em Jeremias 29, 11, diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal. Planos para dar uma esperança e um futuro. Querido, Deus tem sempre o melhor para você e para mim. Cabe a nós aceitar essa proposta e obedecer sem questionar. O ser humano tem a mania do questionamento, da crítica, das observações. Deus não precisa das suas críticas, das minhas críticas, nem das nossas observações. Ele tem um plano dele que é bom e perfeito. Pai, muito obrigado por esse tema tão precioso. E naquilo, Senhor, que eu não fui capaz de comunicar, que o Espírito Santo complete essa obra no coração dos irmãos. Conceda-nos a todos alegria, sabedoria, saúde, paz, e que nos ensina, Senhor, a ser fiel até a morte, sem obedecer ao Senhor até o fim, sem transigir, sem mudar de ideia, sem mudar de pensamento. Pai, abençoa o teu povo que te ouve agora. E a ti, Senhor, nós queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Abençoa-nos, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém.